Ó, vamos lá. Questão 39 agora, aqui da nossa lista. Estamos chegando ao fim aí. Olha só, vamos ler o texto. Um bloco de madeira retangular e sólido mede 30 de largura, 20 de comprimento e 10 de altura. Seu exterior foi colorido de azul. Por meio de cortes paralelos a cada uma de suas faces, esse bloco é inteiramente dividido em cubos de 1 centímetro de aresta. Estão colocados dentro de uma urna. Ok. Ele vai fazer algumas afirmações aqui, vai fazer algumas perguntas, né, para a gente determinar algumas quantidades e algumas probabilidades. Tá? Então, a primeira coisa, vamos entender a situação. Vamos fazer um cubo aqui primeiro. Um cubo não, né? Um bloco. Ok? Pronto, fiz um cubo aqui, tá? E você já vai entender essas marcações que eu fiz aqui com essas cores, tá? Ele falou que ele fatiou o cubo, né? Fazendo cortes para criar cubinhos de 1 centímetro. Então, aqui na nossa figura, ó, esses cortes que eu destaquei aqui, deixaram esse cantinho aqui, por exemplo, ó, 1 centímetro, ó, 1 por 1 aqui, tá? Mesma coisa aqui, 1 por 1, mesma coisa aqui, mesma coisa aqui, 1 por 1, tá? O vermelho e o verde também estariam fatiados, tá? Teria vários cortes aqui assim, ó. Só que eu não perder tempo, eu não fiquei fazendo essas separações. Mas entenda que ele está todo fatiado. Você vai entender por quê. O que nos interessa, não preciso ver os cortes, eu preciso só entender quantos cortes eu tenho ali, quantos cubinhos vão ser gerados. Tá bom? Então, primeiro, é o 1 aqui, ó. Determine a quantidade de cubos que resultou da divisão desse bloco. Poxa, o bloco, ele é, originalmente, 20 por 30 por 10. Né? Então, se eu fosse fazer uma marcação aqui, ó, então aqui eu posso colocar 30, aqui seria 10 e aqui 20, né? Tentando fazer o desenho aqui ficar verossimilhante com as informações. Não faz tanta diferença porque ele é todo simétrico, você pode trocar os lados, não muda nada. Mas se eu vou fatiar, então esse lado de 30 centímetros aqui vai gerar 30 cubinhos nessa direção. Esse lado de 10 centímetros vai gerar 10 cubinhos nessa direção aqui. Tá? E esse lado 20 vai gerar 20 cubinhos, né, quando eu fizer os cortes aqui. Então, o total de cubinhos é muito fácil. Só você fazer o produto. Tá? Então, é 10 vezes 20 vezes 30, que dá 6 mil cubos de 1 por 1 por 1. Pode pensar em volume também. Né? Isso aqui que eu calculei, 10 vezes 20 vezes 30, se eu multiplicar com as dimensões, eu tenho 6 mil centímetros cúbicos. E cada cubinho, quando eu corto, é um cubinho de 1 centímetro cúbico. Então, são 6 mil cubinhos de 1 centímetro cúbico. Tranquilo, e tem um fácil. Aí, 2. Calcule a probabilidade de uma pessoa retirar da urna, que contém todos os cubos em que o bloco foi dividido, ou seja, os 6 mil cubos. Qual é a probabilidade dela retirar um cubo com exatamente uma das faces azul? Tá? Agora que vai entrar essas cores que eu marquei aqui. Tá? Os cantos que eu marquei em azul são os cubinhos que têm 3 faces pintadas, tá? Perceba que esse cubinho azul aqui, ó, esse está bem aparente, ele tem 3 faces pintadas, né? Aqui, aqui e aqui, tá? As outras 3, antes de fazer o corte, são regiões internas do bloco maior, então elas não receberam tinta, tá? Quantos cubos com 3 faces azuis a gente vai ter? Um em cada canto. Então, aqui ó, no 2, eu já não vou só resolver o que ele está me pedindo, eu já vou preparar mais coisas para o terceiro item. Eu vou contabilizar os cubos com 3 faces pintadas. São 8, né? Que são os 8 cantos. Eu destaquei 4 aqui, você está vendo? Tem mais 4 aqui no fundo, né? E o outro canto que não está desenhado aqui, né?
esse cantinho aqui que está lá atrás escondido. Tudo bem? Então são 8. Certo? Eu escrevi aqui em azul justamente para você associar com os azuis aqui do desenho. Tá bom? Eu também vou contar agora cubos com duas faces pintadas. E aí você já deve ter percebido, né? Eu escrevi de vermelho, por quê? Porque para um cubo ter duas faces pintadas, ele tem que estar nessas regiões que eu destaquei em vermelho, né? Aqui, por exemplo, ó, esse cubinho aqui tem duas faces pintadas. O cubinho vizinho também vai ter duas faces pintadas. E assim por diante, tá? A mesma coisa acontece nessa lateral aqui. Esse cubinho tem duas faces pintadas. O vizinho aqui embaixo também tem mais duas faces pintadas. As faces restantes estão escondidas antes dos cortes, portanto não receberam tinta. Tudo bem? Tá, e quantos cubos eu tenho, Alan? Vamos lá. Vamos pensar aqui, ó. Nessa direção aqui, deixa eu destacar, ó, nessa direção aqui, eu gerei 30 cubinhos quando eu fiz todos os cortes. Desses 30 cubinhos, o primeiro e o último são cubinhos com 3 faces pintadas porque ele está nos vértices, né? Eles estão nos vértices. Então, eu tenho aqui 28 cubinhos, tá? A mesma coisa vai acontecer nessa aresta aqui, 28. A mesma coisa vai acontecer nessa aresta aqui, ó, se eu transportar lá para trás. Aqui eu também vou ter um 28, tá? E tem um outro 28 na aresta escondida, tá? Uma aresta escondida aqui, ó. Eu vou desenhar, mas eu vou apagar. Nessa aresta aqui tem um outro 28, ó. Eu vou apagar porque senão o desenho vai ficar muito poluído. Então eu tenho 4 arestas que me dão 28 cubinhos de duas faces pintadas, tá bom? Mas tem mais, né? Não são só essas 4. Aqui, ó, na lateral, as arestas verticais, aqui a aresta que media 10. Então aqui eu tenho 8 cubinhos, né? É uma aresta 10 que me dá 10 cubinhos. O primeiro de cima e o último de baixo são cubinhos azuis. Azuis na minha coloração aqui, né? São cubinhos de 3 faces pintadas. Então sobram 8. E aí você tem 8 aqui, 8 aqui, 8 aqui e 8 naquela aresta lá atrás. Então também são 4 arestas, são mais 4 arestas com 8 cubinhos cada. E além disso, né, uma que eu acabei não desenhando, mas estaria aqui, ó. Podia ter desenhado ela também, me escapou. Mas ó, aqui atrás eu tenho um cubinho azul, né? Nesse canto aqui. E aí você tem aqui assim, opa, você tem aqui assim mais uma seção de cubinhos vermelhos. Aliás, desculpa, eu falei 8 aqui, não, né? Aqui é 18. Eu falei 8 pensando na face 10, mas ó, são 20, né, nessa aresta aqui, 20 centímetros, tira os dois nas pontas, fica 18. Então são 4 arestas com 18. 3 arestas que você está vendo aqui, né? Essa aresta e essa aresta, e mais a aresta lá do fundo escondida. 4 arestas com 18. E agora eu vou contabilizar essas 4 arestas aqui, ó. Tem outra escondida. Essas sim contribuem com 8 cubinhos cada um, porque é esse 10 aqui, retirando as duas pontas. Tudo bem? Então eu tenho aqui 8, 8. Começa a ficar muita coisa na figura, né? Começa a poluir demais. Então, como que vai ficar essa conta aqui? Vamos lá. O 28, 4 vezes. O 18, 4 vezes. E o 8, 4 vezes. Posso somar isso aqui e multiplicar por 4 depois. Tudo bem? Não tem segredo aqui. 28 mais 18 mais 8, 54. 54 vezes 4, 216.
Tudo bem? Vamos deixar essa conta registrada aqui. R$ 216 cubinhos que tem duas faces pintadas. Ok? Deixa eu fazer uma marcação aqui, ó. Cubinhos azuis, cubinhos vermelhos. Vermelhos no sentido da minha nomenclatura, minha coloração. Todos são pintados de azul, tá? No texto, no contexto. É que eu usei o vermelho para representar a posição deles aqui no nosso bloco original. E, finalmente, os cubos com uma face pintada. Que você já deve ter imaginado, é essa região verde aí, né? Essa região verde nessa face, mas em cada uma das faces você tem uma região semelhante a essa, né? Aqui são, o bloco original são 6 faces, tá? Então são 6 retângulos parecidos com esse que eu estou vendo aqui, tá? Esse que eu estou vendo, ele é um retângulo, vê se você concorda, 18, vou colocar no meio. Ele é um retângulo 18 por 28. Só você observar esses números aqui, ó. 18 por 28, tá? E oposto a ele, essa aqui é a face da frente. Na face do fundo, eu vou ter outro desse, ok? A mesma coisa vai acontecer aqui, nessa face lateral, ó. Essa face lateral vai me gerar um retângulo interno aqui assim, ó. Quais são as medidas desse retângulo? Ele é 8 por 18, ó. Observe aqui. Ele é 8 por 18. Tá? 8 por 18. E aí tem uma cópia dele nessa face aqui, ó. Escondida aqui atrás. Tá bom? Seria essa face aqui, ó. Essa face que está escondida aqui. Tem outro retângulo, 8 por 18. E em cima, né, no teto do bloco, eu também tenho um retângulo verde aqui para contabilizar. Ó. Qual que é a dimensão desse retângulo? 28 por 8. Ok? 28 por 8. E tem uma cópia dele aqui no chão. Então, os retângulos verdes, eles são de 2 em 2. Né? As arestas, eu observei que eram de 4 em 4, que se repetiam. E os retângulos verdes de 2 em 2. Então, eu tenho o 18 por 28, duas vezes, mais o 8 por 18, duas vezes, e eu tenho o 28 por 8. Ó, 18 por 28, frente, fundo. 8 por 28, 8 por 18, perdão, 8 por 18, laterais, direita e esquerda. E 28 por 8, teto e chão, tá? Então, tudo isso aqui eu vou multiplicar por 2, tá bom? Essa conta eu já tinha feito ela aqui, acho que dá 1744, mas vamos fazer de novo. 18 vezes 28, mais 8 vezes 18, mais 28 vezes 8, vezes 2. É isso mesmo, 1744. Tudo bem? Nossa, mas precisava fazer tudo isso para resolver a questão? No final das contas, ia precisar. Né? Para resolver só o item 2, não. Mas como eu já estou prevendo ali o item 3, já estou deixando tudo pronto. Vai facilitar o nosso trabalho depois. Tá? E, assim, tem um outro caminho para fazer o item C, mas eu acho que é importante você conseguir enxergar esses diferentes tipos de cubo. Quantos cubos têm 3 faces pintadas? Quantos cubos têm 2 faces pintadas? Quantos cubos têm apenas uma face pintada? Tá bom? E uma pergunta interessante é, quantos cubos não tem nenhuma face pintada? Tá bom? É uma pergunta importante aí também. Tá? O que a gente pode fazer agora já? Vamos fazer isso. Cubos
com nenhuma, zero face pintada. Claro que nessa altura do campeonato eu posso fazer os 6.000 aqui, que é o total, menos 8, menos 216, menos 1.744, tá? Mas o jeito mais interessante de se fazer isso aqui é você pensar assim, peraí, o cubo original, eu pintei ele. Para eu remover as faces pintadas, eu tenho que fazer o primeiro corte de cada paralelo a cada face. Então eu tenho que fazer o primeiro corte que vai eliminar cubos aqui em cima, o primeiro corte que vai eliminar cubos aqui embaixo, o primeiro corte que vai eliminar cubos na direita, o primeiro corte que vai eliminar cubos na esquerda, o primeiro corte que vai eliminar cubos na frente e o primeiro corte que vai eliminar cubos no fundo. Certo? Quando você faz isso, o que sobra é um outro bloco que perdeu 1 centímetro de cada lado. Então, os blocos sem face pintada compõem um outro bloco maior. Vou desenhar ele rapidinho aqui, ó. Compõe um outro bloco maior. Esse eu vou deixar totalmente sem cor. Com as medidas diminuindo 1 centímetro de cada lado, que vai resultar na prática em perder 2 centímetros em cada direção, tá? Em cada dimensão. Então vai ser um cubo 28 por 8 por 18, tá? É só fazer esse produto aqui. 8, 18, 28. Quanto que dá isso? 8 vezes 18. Opa! 8 vezes 18 vezes 28. 4.032. Então, o mais importante do que a resolução do exercício, aqui o que eu quero é trabalhar a sua visualização. Você conseguir enxergar esse fatiamento nesse cubo. Agora, responder as perguntas aqui é só montar as frações, né, das probabilidades. Não tem segredo. O que ele quer no item 2? Calcule a probabilidade, estou lendo o item 2, tá? Calcule a probabilidade de uma pessoa retirar da urna, que contém todos os cubos que o bloco foi dividido, um cubo com exatamente 2 faces azuis. Então, são os bloquinhos que eu marquei de vermelho, né? A probabilidade de ter 2 faces é 216 sobre 6.000. Né? Então, para fazer o item 2, na verdade, não precisava ter feito tudo isso que eu fiz. Tinha que ter feito só esse cara aqui. Ok? Só esse cara aqui. Cubos com 2 faces pintadas. Mas a gente está explorando o exercício para melhorar a nossa visualização. Ok? Aqui dá para simplificar, né? 216, é 6 ao cubo, se eu não me engano, né? Isso. Então, posso dividir por 6 em cima e embaixo. Ó, estou dividindo por 6 em cima e embaixo, ok? Então, dá 36 sobre 1.000. Né? Aí, esse aqui eu já não fico com muita vontade de cortar, porque o 1.000 embaixo é bom para percentual, né? Se fosse sobre 100, seria 36%. Sobre 1.000 é 3,6%. Então, ficou uma conta boa para colocar em porcentagem. Tá bom? E aí, por último, calcule a probabilidade de uma pessoa retirar um cubo da urna, que contém todos os cubos em que o bloco foi dividido. Então, de novo, espaço amostrável 6.000. Lançá-lo sobre uma mesa e obter a face superior azul. Então, qual que é a chance de eu pegar um cubo, jogar na mesa e a face azul cair para cima, né? Uma face azul cair para cima. Bom, aqui você pode fazer de 2 maneiras. Tá? Você pode fazer de 2 maneiras. Você pode pensar assim, para sair um cubo azul, eu tenho que dar a sorte de pegar um cubo que tenha alguma face pintada. Só que isso tem 3 tipos de cubo. Se eu pegar um cubo, usando as minhas cores aqui, se eu pegar um cubinho azul, a chance de ter uma face pintada é 50%.
porque ele tem 3 faces pintadas das suas 6 faces. Já se eu pegar um cubinho vermelho da minha legenda, né, com 2 faces pintadas, a chance de eu tirar uma face azul é 2 em 6, né, 1/3. E se eu pegar um cubinho do tipo verde, né, que tem uma face pintada, a chance de eu obter a face azul é 1/6. Então eu preciso contabilizar também qual que é a chance de cada um deles sair. Tá? Então essa probabilidade, tá? Vou fazer rápido aqui, porque eu estou interessado na outra solução. Tá? Mas uma solução possível seria essa aqui, ó. Probabilidade de face azul. Face azul ao jogar o cubinho, tá? Como se ele fosse um dado, tá bom? Depende, né? Tem 3 casos. Teria que colocar assim, ó. 8 sobre 6.000, que é a chance de eu pegar um cubinho que tem 3 faces azul, 3 faces azuis, vezes 3 sobre 6, que é um cubinho desse tipo, a chance de eu tirar a face azul é 3/6. Mais 216 sobre 6.000, vezes 2 em 6. Porque é a chance de eu sortear um cubinho com 2 faces pintadas, vezes a chance desse cubinho com 2 faces pintadas cair com uma face pintada para cima. Tá? Mais 1.744 sobre 6.000 vezes 1/6, que é a chance de eu sortear um cubinho de uma face pintada vezes a chance desse cubinho de uma face pintada cair com a face pintada para cima. Tá? Então tem que fazer essa conta aqui. Tá? Essa conta não é tão complicada. Eu posso aproveitar. O denominador aqui é igual para todo mundo. Não multiplica, deixa assim. Tá? E aí os numeradores, ó, 3 vezes 8, 24, mais 2 vezes 216, 432. E 1.744 vezes 1, 1.744. Tá? 1.744, você vai somar com 432 e vai somar com o 24. Isso vai dar 2.200 sobre 6 vezes 6.000. Tá? Aí que eu posso cortar, né? Ó, cortei 2 zeros e posso simplificar por 2. Vou dividir aqui por 2, fica 11. Vou dividir aqui por 2, fica 30. Essa probabilidade, aqui não dá para simplificar mais nada. 11 sobre 16, 18. 11 sobre 180. Ok? Essa é uma maneira. Tá? Um outro jeito, que eu acho que onde a gente está, no nível que a gente está, seria mais interessante, é o seguinte. Eu quero saber qual que é a chance de eu ter uma face azul. Né? É interessante você pensar no contrário. Tá? A probabilidade de você ter face azul é igual. Pensando bem agora, eu percebi que não vai ser uma boa, não. A primeira solução é melhor. Tá? Mas seria 1 menos a probabilidade de eu não ter face azul. E aí, nessa conta, você entraria com esses cubinhos aqui, ó. Os cubinhos que não tem face azul. Mas os outros cubos também podem, né? Então, na verdade, aqui ficaria uma conta muito parecida com essa, com mais um caso, né? O caso de pegar um cubinho que não tem face azul. Né? Mas aí acaba não compensando esse caminho aqui, tá? Dá certo, mas ele vai envolver 4 casos. Eu posso pegar qualquer um dos cubos, qualquer um dos 4 cubos, e não obter face azul. A diferença é que quando você pega um cubo desse tipo aqui, você tem certeza que não vai ter face azul. Mas os outros 3 cubos podem também não te dar face azul. Tá? Então vamos ficar com a primeira solução mesmo, que ela é a mais interessante mesmo. Bom? Então é isso. Esse é o exercício 39. Um exercício interessante. Tá? Não é um exercício fácil,
né? Isso que exige aí um trabalho, mas é um exercício muito didático, muito importante. Você aprende muito se você entender a resolução, se você conseguir depois reproduzir esse tipo de raciocínio, tá bom? Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui com essa questão e agora, né, faltando uma questão só para a gente finalizar a nossa lista aí, a gente se vê na resolução do exercício 40, tá bom? Um abraço e até lá.